Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cemais.com.br/jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por Carlos Melo, cientista político do INSPER, Fernão Lara Mesquita, jornalista e editor do site vespeiro.com, João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época, Malu Delgado, jornalista, Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Deputado Marcelo Castro, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter o senhor aqui no Roda Viva conversando sobre reforma política. O senhor vai apresentar o relatório amanhã, à tarde, na Câmara dos Deputados. O Brasil, como sabemos, está carente de boas notícias. O senhor pode antecipar alguma informação animadora que será apresentada pelo seu relatório? Bem, amanhã nós vamos culminar, com a entrega do relatório, que é o fruto desse trabalho de mais de 2 meses, em que fizemos inúmeras audiências públicas, fizemos inúmeros seminários, visitamos praticamente todos os estados do Brasil, entramos em contato com as entidades mais representativas da sociedade civil brasileira organizada, como a CNBB, a OAB, o MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a UNE, a CUT, a Frente Parlamentar por Eleições Limpas, sempre procurando, Augusto, arejar, entrar em contato com a sociedade, fazer uma reforma política que não ficasse restrita a 4 paredes. E aí, a Comissão de Reforma Política foi formando consensos. E esses consensos eu posso adiantar aqui alguns deles, como por exemplo... Quais são, na opinião do senhor, as principais mudanças que serão propostas pelo relatório? Bom, o fim da reeleição para os cargos executivos, prefeito, governador, presidente da República. Nós achamos que foi um equívoco que nós fizemos no passado que precisamos corrigir agora. Estamos também, a comissão se encaminha para aprovar a coincidência de todas as eleições, ou seja, eleições unificadas num dia só no Brasil inteiro de vereador a presidente da República. Para isso, a duração de alguns mandatos será alterada. O próximo mandato de prefeito seria de 2 ou de 6 anos. Na comissão, a tendência é para 2 anos. E as eleições coincidiriam já em 2018. Coincidindo as eleições em 2018, estabeleceria um mandato de 5 anos para todos, de vereador a presidente da República, inclusive para senador, que hoje são de 8 anos, porque o mandato sendo de 5 anos, os senadores ou teriam 5 ou 10. Então, a comissão se encaminha para 5 anos, é o que vai sair amanhã no relatório. Na questão de suplência de senador, que é um problema sempre tratado, criticado, nós estamos inovando. Estamos propondo que os 3 senadores seriam eleitos todos num dia. Suponhamos, aqui em São Paulo, vem a eleição, tem 20 candidatos a senador. Quem seriam eleitos? Os 3 mais votados. Quem seriam os suplentes? Os 3 que viessem em sequência. Então, o 4º candidato a senador mais votado seria o 1º suplente, o 5º o 2º suplente. Perfeito. E o 6º o 3º suplente. Perfeito. João Gabriel, abre a roda. Deputado, uma das coisas que o senhor vai apresentar amanhã, na proposta de reforma política, é o Distritão. O Distritão é o projeto aí preferido de 2 pessoas importantes do seu partido, Michel Temer e Eduardo Cunha. E os críticos do Distritão dizem que o Distritão vai transformar o Congresso num Congresso de tiriricas. Resumidamente, como é que é o Distritão? Só para quem está assistindo e não sabe ficar informado, João. Cada estado do Brasil, cada município é transformado num grande distrito e os mais votados, independentemente de partido, eles chegam ao Congresso. Os críticos do Distritão, eles dizem que isso vai transformar o Congresso num Congresso de tiriricas, com todo o respeito ao deputado Tiririca, mas um Congresso que os partidos se enfraquecem e os puxadores de votos ganham.
Eu queria saber o que o senhor acha do Distritão e por que o senhor não vai votar no Distritão. O senhor não é a favor, não é a sua principal proposta. Então, o senhor vai relatar um projeto do qual o senhor é um grande crítico. Bom, João Gabriel, eu me considero uma pessoa assim, sou psiquiatra, né? Evoluído nas ideias, né? Sobre os costumes, né? Mas nessa questão eleitoral, de sistema eleitoral, eu sou bastante conservador. Eu acho que isso é um problema tão complexo, sistema eleitoral, que o mais seguro é a gente experimentar aquilo que já foi, né, experimentado no mundo inteiro, que está dando certo. Então, no mundo inteiro, nós temos basicamente dois sistemas eleitorais. O majoritário distrital, que é praticado pelas democracias mais antigas, a americana, a inglesa, a francesa, em que o país é dividido em tantos distritos quanto sejam os seus deputados. Por exemplo, se nós adotássemos aqui no Brasil o sistema inglês, americano, francês, São Paulo seria dividido em 70 distritos, porque São Paulo tem 70 deputados federais. Cada pequena região dessa, chamada distrito, teria uma eleição majoritária, cada partido lançaria um candidato e o mais votado iria para Brasília. É esse o sistema que funciona. Tivemos uma eleição agora, essa semana, na Inglaterra. O outro sistema que existe no mundo é o sistema proporcional de lista pré-ordenada. Eu estou dizendo de lista pré-ordenada, a lista pode não ser pré-ordenada, pode ser lista aberta como no Brasil, mas é uma exceção. Normalmente, quando o sistema é de lista, pressupõe um sistema de ideias, um sistema de programa, um sistema de doutrina, de ideologia, de filosofia administrativa, e aí o eleitor não vota no candidato, porque ele está votando no programa. E o eleitor não vota no distrito, ele vota no estado inteiro, porque as pessoas que comungam da mesma ideia, um pode morar no norte, outro pode morar no sul, pode morar no centro, outro pode morar no oeste. Então, um sistema de ideias. E aí você vota no sistema do partido. Esses dois sistemas funcionam no mundo inteiro. 58% dos países democráticos do mundo praticam o sistema proporcional de lista pré-ordenada. 26% dos países democráticos do mundo participam do sistema majoritário distrital, os estados divididos em tantos distritos quanto seja o número de deputados. E 16% dos países democráticos do mundo utilizam um sistema misto, a conjugação dos dois sistemas, o majoritário distrital com o proporcional de lista pré-ordenada. Que esse sistema foi experimentado pela primeira vez na Alemanha. Por quê? No Império, a Alemanha usava o sistema majoritário distrital. Aliás, até o século XIX só existia o sistema majoritário distrital. Quando veio a República de Weimar, a Alemanha abandonou o sistema majoritário distrital e passou para o sistema proporcional de lista pré-ordenada. Teve um cara chamado Hitler que se elegeu. Pronto. Então, esse sistema proporcional de lista pré-ordenada tem muitas vantagens, mas tem pelo menos uma desvantagem, que é a fragmentação partidária. Essa fragmentação partidária permitiu que o Hitler ascendesse ao poder. Dizem que se o sistema tivesse continuado majoritário distrital, o Hitler jamais teria chegado. Bom, terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava com um problema para resolver. A democracia cristã queria adotar o sistema majoritário distrital e o Partido Socialista queria o sistema proporcional de lista. E aí os políticos fizeram o que fazem sempre, negociaram. A metade dos deputados passaram a ser eleitos pela lista pré-ordenada e metade pelo sistema majoritário distrital. Foi a primeira vez utilizado esse sistema conjugado, um sistema misto no mundo. E aí foi um sucesso. Recentemente, a ONU fez uma pesquisa entre 170 cientistas políticos do mundo e eles, de uma maneira esmagadora, disseram que o sistema majoritário, o sistema distrital misto, é o melhor sistema que funciona no mundo. Bom, Deputado, como eu estou preocupado também em fazer a roda... O distritão vou chegar lá. Jabuticaba. Nós vamos tratar desse assunto extensivamente. Só para responder o dele agora aqui. O distritão é um sistema que é o seguinte, aqui em São Paulo tem 70 deputados federais, tem 92 deputados estaduais, tem 55 vereadores na capital. Quem seriam eleitos? Os mais votados, independente do partido ao qual estivessem filiados. Então, é um sistema que, em primeiro lugar, não tem uma experiência ampla, duradoura, né, realizada... Não é o seu preferido? Não é o meu preferido. Qual é o seu preferido? É o distrital misto, de inspiração alemã. Nós vamos voltar ao assunto. Carlos Mello. Deputado,
Eu queria, se o senhor me permite, sair um pouco da questão eleitoral propriamente, para discutir a questão política mais ampla. Eu acho que a reforma política ela vai pagar um pato muito, muito grande, muito pesado, por uma série de problemas que existem na política hoje. A gente vai talvez olhar muito para os problemas da crise que nós vivemos e talvez perder a perspectiva mais ampla. Por exemplo, antes da reforma política, não era interessante fazer uma reforma do Estado? Por exemplo, acabar com os cargos DAS, que hoje tem uma influência muito grande na dinâmica da Câmara dos Deputados e do Senado. Quer dizer, o nosso presidencialismo de coalizão ele é movido pelo fisiologismo e pela ocupação desses cargos. Não era melhor discutir a política antes do sistema eleitoral, discutir a nossa forma de organização parlamentar, a relação entre o executivo e o legislativo, ao invés de ficar só discutindo o sistema eleitoral? Não seria pegar o detalhe e não ir para o problema propriamente dito? Não, Carlos Melo, eu não penso assim dessa maneira. Eu acho que nós podemos fazer as coisas paralelamente e podemos fazer em sucessão. Onde você quer chegar, eu compartilho 100% da sua opinião. Eu acho que essa maneira do preenchimento dos cargos administrativos que nós temos hoje no Brasil, as pessoas que veem a coisa com maior profundidade, veem que dessa maneira não pode continuar. Nós vimos agora recentemente o Carlos Roberto, da Petrobras. Paulo Roberto, né? Paulo Roberto Cardoso, né? Costa. Paulo Roberto Costa. Ele dizendo lá na CPI, né, da Petrobras que tinha 27 anos de serviço prestado à Petrobras e que nunca tinha conseguido ser diretor. Para ele ser diretor, ele teve que se submeter a um partido político que exigiu que ele fosse ser diretor para poder receber propina para esse partido político. Deu no que deu. E hoje nós temos as páginas amarelas da Veja dessa semana, é exatamente sobre essa questão da corrupção. Então, o mal que faz ao país não é só aquele dinheiro da propina que foi retirado, 6 bilhões retirados da Petrobras, não. É toda uma engenharia, toda uma engrenagem que funciona dentro da empresa que vai trazer transtornos muito maiores do que aquele que foi. A mudança do sistema eleitoral muda isso? Não. O sistema eleitoral não mexe com isso. Nós estamos tratando só da questão eleitoral. Nós não entramos nesse aspecto aí. Agora, evidentemente que isso é um assunto que precisa ser tratado com muita profundidade. Quando um partido político indica uma pessoa para ser diretor de uma empresa pública e essa pessoa vai para lá com essas finalidades que o Paulo Roberto Costa está dizendo, evidentemente que tem alguma coisa de muito errado nisso daí que não pode continuar. Sérgio, Fernão, depois a Malu, então. Deputado, eu queria voltar um pouco na pergunta do João Gabriel. O senhor gosta muito de fazer pesquisas, né, entre os deputados, dentro da comissão, e a tendência, aí, pela divisão que existe dentro da Câmara, é o sistema atual, que também é uma jabuticaba que só tem no Brasil, ser mantido, né, porque parte dos deputados não quer distrital, não quer o distrital misto, então, se for ver, no final, a tendência de ficar como está é grande. É isso? Bom, eu fiz uma pesquisa que eu tinha feito na outra legislatura e agora fiz novamente. Eu consultei aproximadamente uns 100 deputados, né? É evidente que uma pesquisa feita informalmente, não tem o rigor que teria uma pesquisa de um instituto de pesquisa, né? Eu procurei ser o rigoroso o máximo possível. Por exemplo, a primeira fila que senta o PMDB, tinham 8 deputados, eu distribuí 8 questionários. Aí eu fui para a fila do outro lado, primeira fila, que senta o PSDB, distribuí também 8 questionários. Procurei fazer assim para obedecer uma regra. E o resultado foi o seguinte: o sistema atual, eu perguntava, você é a favor, contra ou é indiferente? Então, o sistema atual teve 20% dos votos a favor, mas teve 70% contra. O distrital misto foi o sistema que teve mais votos a favor, teve 35% a favor e teve 44% contra. O distritão, que é proposto pelo presidente do meu partido, Michel Temer, teve 27% a favor, 51% contra. A lista fechada, proposta pelo PT, teve 15% a favor, teve 67%, se não me falha a memória, contra. O distrital puro teve 13% a favor, 60 e tantos contra. Conclusão: pela pesquisa que nós fizemos,
nós somos contra todos os sistemas eleitorais e não somos a favor de nenhum. Agora, isso que você disse, Sérgio, é que pode acontecer. Quer dizer, os dois sistemas que tiveram maior aceitação foram o distrital misto e o distritão. Mas eles estão longe de alcançar 60% dos votos, que são 3/5, porque é uma proposta de emenda constitucional. Se não alcançar, o que é que vai acontecer? Vai ficar o que está. E o que está? O que está tem 70% dos deputados contra, mas é o que está e poderá ficar. Fernão. Deputado, esses números que o senhor mostrou, quer dizer, eu fiquei aqui pensando o que o país tem que ver com isso. Quer dizer, existe uma conexão entre os representantes e os representados? Quer dizer, se o nome do jogo aqui é representação, não é o problema principal talvez não seja não de você regular a maneira de entrar, mas é regular a maneira de sair. Né? Como é que eu tiro o mandato que eu dei para o cara que não está usando bem esse mandato? Você fala do recall? É o recall. Do recall. Quer dizer, isso liga o fio terra imediatamente. Né? Aí a conversa muda, né? Porque a última palavra passa a não ser dos deputados que ficam lá discutindo. Pô, será que vai ser bom para o meu partido se a gente fizer esse sistema ou aquele sistema? Né? Fica fazendo continha e tal. Ele tem que fazer outro tipo de raciocínio. Fernando, você está completamente certo. A grande dificuldade de se aprovar uma reforma política, a principal, é porque quem vai votar para reformar, para mudar, para transformar, é a pessoa que foi eleita nesse sistema. Então, quando você apresenta ao deputado um sistema novo, qual é a primeira pergunta que ele vai se fazer? Bom, nesse sistema que está aqui, eu estou me elegendo. E nesse novo, será que eu me elegerei? E aí, se ele tiver dúvida, isso é paralisante, isso é imobilizante. Esse é o nó. Por isso é que eu estou propondo, não sou constitucionalista, não sou jurista, sou um psiquiatra, tenho essa licenciosidade. Aliás, é bastante adequado a sua formação. Para o ambiente, é bastante adequado. É muito adequado. Então, se nós não conseguirmos fazer a reforma política dessa vez, com tantos fatores favoráveis a que ela aconteça, e nós já estamos tentando isso há mais de 3 décadas, é porque nós não conseguiremos fazer a reforma política pela via congressual normal. E aí, se nós não conseguirmos, eu vou fazer campanha defendendo que nós façamos uma constituinte exclusiva para dotar o Brasil de um sistema eleitoral para livrar o nosso país desse sistema que eu julgo tão deletério, com certeza um dos piores sistemas do mundo. Agora, essa questão do recall aí que você levantou, eu acho inexequível isso daí. Talvez isso pudesse ser num sistema distrital puro, mas no sistema que nós temos hoje não é possível. Não, claro. Por exemplo, eu fui eleito pelo Piauí e tive 111 mil votos. Aí, Marcelo fez alguma coisa que o povo não gostou. Quem é que tem o direito de tirar o meu voto? Porque o Piauí tem 2.300.000 eleitores, então nós iríamos consultar, fazer uma eleição entre... Dentro do sistema atual é ponto pacífico que não pode funcionar, mas como nós estamos discutindo variações do voto distrital, eu quis só botar isso a título de informação. E o objetivo também, né? O que a gente pretende. A título de informação para o público. É verdade. Quer dizer, no raciocínio que eu faço dentro dos países que têm voto distrital para valer com recall, quer dizer, o objetivo não é fazer o voto distrital. O voto distrital é necessário para poder se fazer o recall, sem parar o país e criar uma bagunça enorme. Então, essa história também de você ficar discutindo variações do voto distrital é uma coisa do interesse exclusivo de gente de partido. O país não tem nada a ver com isso. Isso é que me aflige no caso brasileiro, né? A distância que nós estamos do receio, Fernão, que nos representa. Depois da resposta, então, a Malu precisa falar. É que nós, quando implantamos o sistema proporcional em 45, ao invés de nós fazermos como o resto do mundo todo fazia, ou seja, o sistema proporcional com o voto no partido, na lista e não no candidato, nós permitimos o voto no candidato, que isso é próprio do sistema majoritário, não do sistema proporcional. Eu temo que agora, com o distritão, nós possamos estar fazendo o caminho contrário.
Ou seja, o sistema distrital pressupõe dividir o Estado em pequenos distritos. Exatamente. E aí nós podemos caminhar para aprovar o sistema distrital e, ao invés de botar no pequeno distrito, que é o próprio do sistema distrital, a gente vai botar no distrito grande, que é próprio do sistema proporcional. Ou seja, nós vamos continuar fazendo sistemas híbridos, né? O que é próprio de um usando no outro, e da outra vez não deu certo, dessa vez também eu temo que possa não dar certo. Deputado, eu queria entrar num assunto que tem um pouco a ver com a questão da representatividade, né, que o Fernão colocou. A rejeição pelos políticos no Brasil está em escalada ascendente, né? Assim, só 7% dos eleitores aprovam algum tipo de políticos que estão no Congresso, mais de 70% da sociedade não tem nenhuma identidade com nenhum partido político, e já se chegou a uma pesquisa nas manifestações de 2013 em que quase 90% das pessoas acham que político nenhum representa nenhum segmento da sociedade. O senhor citou a questão do fim da reeleição, coincidência de mandatos, a possibilidade de mudanças na suplência, o tal do distritão, que é algo pouco palatável para a maior parte da população brasileira. E o senhor não mencionou uma questão que é financiamento de campanha, que é o que todo mundo acha que é o vespeiro, né? Que é onde está a corrupção, onde as pessoas... Quem paga essas campanhas é a partir daí que estão todos os escândalos atuais que o Brasil vive. O senhor citou a Operação Lava Jato. O que o senhor vai propor sobre financiamento de campanha, ou nisso aí o senhor não entra? Não, vamos entrar em todos os assuntos. Não há nenhuma questão tabu aqui que a gente não possa tratar. Agora, esses dados que você disse aí, Malu, vamos acrescentar mais uma pesquisa que o IBOPE fez em 2013, quando houve aqueles movimentos de junho, né? Exato. O IBOPE perguntou quais são as instituições de maior credibilidade no Brasil para a população brasileira. Primeiro lugar, Corpo de Bombeiros. Segundo lugar, as igrejas, né? E terceiro lugar, as Forças Armadas. E as instituições de menor credibilidade no Brasil? Sistema Público de Saúde, Congresso Nacional e partidos políticos em último dos últimos lugares. E aqueles movimentos, as pessoas andavam com aquelas plaquinhas, né? Eles não representam. Vocês não nos representam. Quer dizer, nós, os políticos, não os representamos. Na Espanha, eles usavam essas plaquinhas também, dizendo, não vos amamos mais. Lá eles estavam melhor, porque pelo menos tinham um consolo de quem já foram amados um dia. Então, eu acho que há verdadeiramente hoje uma dissociação, um distanciamento, um divórcio muito grande entre a classe política e a sociedade brasileira. Eu acho, e com uma certa segurança, e a sociedade pensa também, que o Congresso Nacional hoje não expressa a vontade nacional. E foi para isso que o Congresso foi feito. Mas e o Quer dizer, por que é que eu estou... Malu, desculpe. Por que é que eu estou hoje no Congresso? Desde que o senhor completar, o senhor tem de mudar de bloco, aí você continua nesse assunto. Malu. O senhor quer concluir, por favor? Ah, sim, pois não. Então, eu estava dizendo, era sobre... Da representação. Não, mas tinha uma coisa que eu estava falando... Que eram amados. Na Espanha, que os Na Espanha tinha o consolo de ser amados. No Brasil, não os amamos. Mas aqui são rejeitados. Bom, o importante, sim, o que eu estava dizendo é que há essa dissociação, esse distanciamento, esse divórcio entre a classe política e a sociedade brasileira. Então, um dos objetivos que nós precisamos alcançar com a reforma política é aproximar a classe política da sociedade. Porque a sociedade está vendo hoje os políticos como se fossem uns extraterrestres. Um cara que veio de Marte, chegou aqui, que não tem nada a ver com a sociedade. Mas coincidido no Desculpe, mandato. Carlos, eu vou ter que fazer um ligeiro intervalo e depois você e a Malu vão voltar ao assunto. Vamos agora para uma rápida pausa e voltamos daqui a pouco com a entrevista com o deputado federal do PMDB do Piauí, Marcelo Castro, relator da Comissão de Reforma Política da Câmara.
estamos de volta ao vivo para o segundo bloco da conversa com o deputado Marcelo Castro, relator da comissão que trata da reforma política na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor é a favor do voto obrigatório? Primeira pergunta. E a segunda, o relatório trata disso, da obrigatoriedade do voto? Trata. Nós fizemos uma pesquisa na Comissão de Reforma Política e a maioria dos membros da comissão optou pelo voto obrigatório. Agora que não é tão obrigatório assim, né, deputado? Porque as pessoas podem justificar o voto. E podem pagar uma pequena multa. Parece que de R$3, R$4. Pois é, assim. É só isso. Quer dizer, as pessoas que são informadas, se não quiserem votar, não votam. Outras pessoas acham que isso aí dá um problemaço. Augusto, isso foi muito debatido, muito discutido, mas as pessoas acharam, como as eleições agora serão só de 5 em 5 anos, e que o voto é um direito, mas também um dever, né? Então optou-se para que o voto continuasse obrigatório, embora tenha uma parcela significativa de membros que achava que o voto deveria ser facultativo. Eu tinha interrompido a Malu, que tratava de financiamento de campanha. Malu. Eu queria só que o senhor esclarecesse. O senhor vai apresentar o relatório amanhã, né, vai ser colocado em votação. Eu queria que o senhor adiantasse aqui para a gente o que o senhor vai propor em relação ao financiamento. Malu, como está hoje o financiamento das campanhas eleitorais, não pode continuar. Chegou a uma coisa assim absolutamente incontrolável. Se você pegar a despesa da presidente Dilma, a prestação de conta delas, só o marqueteiro foram gastos 79 milhões de reais. Então, hoje, qualquer marketing eleitoral que se faça em qualquer estado pequeno, né, o marqueteiro quer 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais. E isso inviabiliza a maioria dos pretendentes. Porque num estado pequeno, quem é que tem esse recurso para pagar um marqueteiro? O marketing virou uma obra de arte. E obra de arte não tem preço. Mas como é que resolve isso? E se vive um verdadeiro leilão na época. O que nós estamos propondo na Comissão de Reforma Política é simplesmente a propaganda ser feita pelo candidato, ele na televisão, que pode ser gravado. Pode ter cenas externas, mas o próprio candidato mostrando as cenas externas. Ele vai lá no hospital e diz, esse hospital fui eu que construí quando fui governador tal, esse buraco da rua aqui foi o prefeito que deixou o buraco e tal, está entendendo? Ele gravando. E que possa ser estimulado muitos debates para que a opinião pública possa formar o juízo. Isso daí é para aproximar o princípio da equidade dos candidatos, que a gente não pode esquecer jamais que o princípio basilar, nuclear da democracia, e todo o arcabouço democrático está assentado sobre esse princípio, é o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. Se o marketing fica tão caro, você elimina a imensa maioria das pessoas que pretendem concorrer, porque não tem dinheiro para esse marketing. Mas, deputado, o marqueteiro não é o problema central, né? Nós correremos o risco. É Caixa 2, é corrupção, é financiamento, é o conluio do poder econômico com o poder político. Eu concordo com o senhor da questão do marketing. É um dos problemas. Exacerbado, é um problema, mas não é o ponto crucial da questão, né? Mas a gente tem que atacar todos, de todos os lados, entendeu? Mas... Tem que usar metralhadora giratória para pegar tudo. O outro problema é o sistema de financiamento que nós temos hoje. Por quê? As empresas hoje contribuem e tem um limite, 2% do seu faturamento. Ora, só que 2% do faturamento de uma pequena empresa podem ser, por exemplo, R$10 mil. 2% do faturamento de uma grande empresa podem ser, por exemplo, 100 milhões de reais. E aí o hiato que fica entre 10 mil reais e 100 milhões de reais. Então, o que é que nós queremos? É que, além desse percentual de 2% do faturamento da empresa, a gente coloque um teto, um valor absoluto nominal que a empresa não possa doar além daquele valor. Há um mês atrás, mais ou menos, o senador Tasso Gereissati propôs que esse teto fosse 800 mil reais. Na época até eu perguntei, por que ele não botou logo 1 milhão, que era um número mais arredondado? Então, isso daí não vai amanhã na PEC, mas vai depois no projeto de lei, porque a comissão
É uma comissão para dar parecer sobre a PEC e a comissão também para formar um projeto de lei. Então, se nós permitirmos que as empresas continuem doando, que é uma tendência, ela doará com um teto sobre o qual não poderá exceder. Suponhamos que o teto fosse de R$1 milhão. Então, as empresas continuam participando do processo de financiamento das campanhas, mas não vão participar de uma maneira que o volume de recursos doado seja tão grande que possa distorcer o resultado do pleito eleitoral. É isso que a gente quer. Fica à vontade Civilizar para as doações através das empresas. Eu queria explorar duas questões que o senhor colocou logo no começo. Primeiro, o fim da reeleição para cargos executivos. Por que só cargos executivos? Por que não limitar o número de mandatos no parlamento também? Ainda que se limitasse a 2, 3 mandatos, mas permitir uma renovação mais profunda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, me parece que há 2 anos as pessoas saíram às ruas pedindo mais democracia e não menos democracia. Nós vamos coincidir os mandatos em eleições a cada 5 anos e vamos ficar 5 anos olhando pela janela para essa eleição. Se gostar, você tem 5 anos de... E aí a eleição, então, para prefeito... Só para concluir, por que não... Tudo bem, ainda que a gente faça mandatos, coincida as eleições dos executivos, por que não fazer eleições de meio de mandato com os legislativos? Tudo isso, Carlos Melo, foi discutido, foi debatido exaustivamente na comissão. Agora, a comissão, em sua maioria, optou por esse caminho aqui. O que é que ocorre? Hoje, os prefeitos, eles se queixam demais das eleições um dia sim, outro não. Então, os prefeitos ficam impossibilitados de planejarem as suas administrações a médio e a longo prazo, porque eles estão todo o tempo fazendo eleições. E outra coisa, há um descasamento entre a ação da prefeitura e a ação do governo do Estado. Eles se queixam muito que um governador faz convênio com os prefeitos. Aquele governador perde a eleição ou não vai para a reeleição. Coincide o mandato do Executivo, mas coloca uma eleição de meio de mandato para o Parlamento. Tem uma proposta dessa que você está falando, tem uma proposta na comissão, mas não avançou. Quer dizer, essa proposta não foi vencedora. O que foi vencedora foi a coincidência de todos os votos. Agora, a eleição presidencial... Desculpe, Fernão e Sérgio. Tá. Sobre financiamento de campanha, eu sei que o senhor não pode resolver tudo, mas eu acho que é um falso problema isso, você tentar cercar a corrupção antes que ela aconteça. A corrupção se trata depois que acontece. Enquanto o Zé Dirceu pegar 6 meses e o Marcos Valério pegar 40 anos, não tem conserto. Agora, você pega o que é a corrupção grossa para comprar a eleição? Não é financiamento de campanha de 100 milhões, essas porcarias. Só o subsídio da gasolina custou 80 bi. Né? O da eletricidade custou quanto? Quebrou o sistema do álcool, quebrou toda a indústria do álcool. Né? O dólar baixo para fazer pobre andar de avião, aquela coisa que o Lula fica falando, né? Custou o quê? Acabou a indústria nacional. Isso é a grande corrupção para comprar voto. Entendeu? Então, ficar discutindo esse negócio, quer dizer, tem que ter polícia. Polícia, pegou o cara, cana, joga a chave fora. Esse é o conserto. Então, o Brasil fica se iludindo nessas coisas. Fala, não, vamos cercar isso aí, fazer uma conta que não dê para o cara passar por fora. Parece que a gente está morando Mas e na comissão Suíça? de reforma política, alguma coisa poderia ser feita para... Eu não sei, aí o Não. deputado, Não, pelo que está esboçado, aí eu acho que estamos longe disso, né? Não, pelo contrário. Olha que hoje as empresas praticamente não têm limites para doações. Se nós pegarmos as doações das empresas do ano passado, você vai ver que 70%, 80% né, das doações se concentrou em poucas empresas. Isso daí, pela nossa proposta, acaba completamente. Porque qual seria a ideia? O que isso muda, deputado? Esse é que é o ponto. Mas muda radicalmente. Se uma empresa pode doar para uma campanha eleitoral olha, eu 100 milhões de reais, eu vou prender e a gente faz uma lei dizendo que só pode doar 1 milhão, muda completamente. Agora, deputado, na Operação Lava Jato tivemos inúmeros relatos de Caixa 2, doações de Caixa 2 para as campanhas.
de alguma forma, a PEC contempla essa questão do Caixa 2, uma maneira de fiscalizar isso? Porque... Caixa 2 e até doações legais camufladas. mas a questão do Caixa 2 específica, que é uma questão antiga. Agora, um problema que foi criado que não estava na pauta. É porque, anteriormente, quando a pessoa era acusada de alguma coisa, não, foi tudo legal, está aqui a empresa doou, está aqui a doação legal, está ali. E agora não, que é que os delatores estão dizendo. É que as doações eram fruto de propina. Então, é um outro problema que a gente tem. A doação lavava a propina. Aí é o que diz o Fernão, levando a propina. Caso de polícia. Mas tem algum olhar para essa questão do Caixa 2? Alguma medida que pode ser tomada para combater o Caixa 2? Deixa eu lhe dizer. Quando a gente faz uma lei de trânsito, não vai evitar acidente de trânsito, nem vai evitar, não vai proibir, não vai acabar com as transgressões do trânsito, não. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma lei de trânsito racional para aquele que descumprir, que transgredir, ser punido. É o que nós vamos fazer. Então, às vezes, as pessoas perguntam, e essa lei que vocês vão fazer vai acabar com o Caixa 2? Não. Mas se nós fizermos uma lei racional, a gente vai inibir o Caixa 2 e aquele que fizer poderá ser apanhado e pagar caro por isso. Mas não teria uma coisa assim, quem for apanhado no Caixa 2 perde o mandato automaticamente? Agora, à medida que a gente está fazendo a lei para regular, para corrigir, vai estar sempre alguém pensando de como é que vai burlar a lei. E essa guerra, desde que o mundo é mundo, é assim, mas sempre vai continuar. Outro lado, né, deputado? Aliás, você cerca por esse lado, quem está no poder fica lá dando subsídio de gasolina, fica lá baixando o dólar, fica lá... Esse aí é outro problema, que é um dos motivos pelos quais nós sempre fomos e somos contra a reeleição. É porque a tendência de quem está no poder é de fazer isso daí. Quer dizer, você está citando o caso da Dilma. Vamos citar o caso do Fernando Henrique. Que o Fernando Henrique foi para a reeleição, tinha feito o Plano Real. Naquela época havia a paridade do dólar com o real. Todo mundo via que o real não se sustentava. Mas se aquilo acontecesse antes da eleição, era um sinal de que o Plano Real estaria dando certo. Aliás, um minutinho só, Sérgio. A gente precisa... Depois isso daí foi até o final. Depois que passou a eleição, veio aquele overshooting que mudou de 1,16 o dólar valendo o real para 2,14 do dia, porque o Catiola ganhou 1 bilhão e 400. Do João Gabriel, é um dos motivos que nós somos contra a reeleição. Depois só precisa responder ao Carlos, que quis saber por que não há... Por que não se acabar com a reeleição parlamentar. Isso é uma questão, mas antes eu queria lhe perguntar uma coisa, que fiquei intrigado com essa coisa das suas pesquisas. Pelas suas pesquisas, nenhuma reforma política, nenhuma reforma que tem chance de ser aprovada. Porque é que tem melhor resultado na sua pesquisa, chega em 35%. 35%, precisa de 60%. É verdade. Aí, dado que nenhuma tem chance de ser aprovada, não é mais fácil fazer uma estratégia de longo prazo e se concentrar em reformar aos poucos o sistema que nós temos, em vez de fazer uma grande reforma? Não seria mais viável, não seria mais pragmático, a gente não ganharia tempo? Por exemplo, o senhor mesmo diz lá numa entrevista, o grande problema é que a gente tem partido demais no Congresso. É o país do mundo que mais tem partido no Congresso. Verdade. Isso não é mais fácil resolver criando uma cláusula de barreira e fim da coligação em proporcionais, Nós estamos propondo tudo isso aí. Estamos propondo o fim das coligações proporcionais, estamos criando cláusula de desempenho partidário, né? Tudo isso para racionalizar o nosso sistema. O que é, para quem não sabe, está... A cláusula de desempenho partidário é o seguinte... Cláusula de desempenho partidário. Por exemplo, na Alemanha tem cláusula de barreira. Por exemplo, o Partido Liberal, que sempre teve assento no parlamento alemão, agora ficou de fora. Por quê? Porque ele não alcançou 5% dos votos nacionais. É o desempenho eleitoral. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo uma coisa à la brasileira. Ou seja, um valor menor, 3% dos votos nacionais e pelo menos 2% em 1/3 dos estados. E aquele parlamentar, aquele partido que não alcançar esse índice, não deixa de participar do parlamento, mas não tem direito a tempo de televisão e nem a fundo partidário. Porque um dos grandes motores da criação de partidos políticos que tem hoje no Brasil
é o acesso ao fundo Sim, partidário. os donos o judiciário vivem vai disso. permitir isso dessa vez? Eu acho Para que vai fazer sim. partido? Os donos Porque vivem disso. o que o judiciário mais implicou foi com o funcionamento parlamentar, que criaria 2 deputados de categorias diferentes. Isso aí nós não estamos mexendo. Isso daí, só na segunda eleição. Na primeira seria só 2% e 1%. Então, a gente acha que racionaliza muito. Agora eu pediria que o senhor respondesse à questão levantada pelo Mas eu queria pegar uma imenso carona prazer. na minha própria questão, Vai nessa. que é uma outra coisa que me parece importante aqui. Quando o Sérgio falou do Caixa 2, é aí que eu volto àquela questão de que só a questão eleitoral não basta. Por exemplo, essa providência teria que estar ligada, a emenda teria que fazer alguma gestão junto à Receita Federal, junto à possibilidade de controle de organismos do Estado para coibir esse tipo de coisa. Por isso que a reforma não pode tratar só da questão eleitoral estricto sensu, ela tem que ser mais ampla, ela tem que pensar no Estado. Bom, essa reforma, Carlos Melo, a gente tem recebido crítica de toda maneira. Uns acham que a reforma está tratando de muita coisa ao mesmo tempo e que nós deveríamos tratar de poucas coisas para ter chance. E outras críticas que a gente recebe é que estamos tratando de poucas coisas que deveriam ser mais abrangentes. Então, nós estamos aí num sentido aqui, obedecendo à recomendação de Aristóteles, de não ser tanto ao céu e nem tanto à terra, fazendo uma coisa que possa melhorar, possa avançar, possa aperfeiçoar os nossos mecanismos de representação democrática, sem uma ruptura, né, radical e drástica, porque aí nós teríamos imensa dificuldade de aprovar. Agora, quanto à Mas questão... não é, então, interessante aprovar uma Carlos, eu queria que ele respondesse a sua pergunta. Vou responder. Você gostou dela? Quanto à questão de limitação dos mandatos proporcionais, dos mandatos legislativos, eu sou contra a sua proposta. Eu estou no meu 8º mandato legislativo. Fui 3 vezes deputado estadual, sou pela 5ª vez deputado federal. Eu acho que hoje eu sou um parlamentar melhor do que eu era no início. Mas o senhor pode contribuir com o seu partido? Mas então eu não vejo que essa limitação traga qualquer ganho para a sociedade. Pelo contrário. Por que a gente está limitando o executivo? É porque o executivo pode usar a máquina para se beneficiar. Está aqui o Fernão dando o exemplo, que baixou a conta da energia, né? Que baixou o preço da gasolina, a Petrobras tomou prejuízo para quê? Para agradar a população, para poder reverter em voto. Não foi isso que você foi explícito que falou. Deputado, então, mas os parlamentares... o parlamentar não tem esse poder. Ele não tem poder de mando, de execução para fazer qualquer ação dessa maneira. Mas os parlamentares que integram a base aliada do governo, eles também podem tentar usufruir desse benefício, dessas benesses ali de quem está no poder, que é o que se tenta fazer o tempo inteiro, que é o que o Carlos mencionou dessa troca fisiológica que a gente tem hoje. Ou seja, esse argumento não é tão plausível assim. Pode contribuir com a direção do seu partido, pode ir para outro cargo legislativo. Ele não tem poder de execução, ele não mexe com verba, ele não mexe com orçamento. Em tese. Ele tem um mínimo ele tem de cargos, emendas. Ele tem pessoas dos partidos que são extremamente poderosas, que dominam nomeações. Tem voto, tem uma agenda negativa. Tem uma série de recursos diretos e indiretos que tem a ver com quem está no poder. Alguns que tem, poucos, né, que tem. Você sabe qual é a receita aprovada para você dar esse arejamento na política? Uma das receitas que funcionou muito nos Estados Unidos, fez uma revolução lá, foi a despartidarização das eleições municipais, né? Porque você quebra a capilaridade do cacique, né? Ele Como não é que tem é mais isso, o domínio. Fernão? Como é que é a despartidarização? Como é que fizeram? Qualquer um pode se candidatar, você não Qualquer um. precisa entrar por partido nenhum, você pode entrar como independente. Seria candidatura avulsa. Isso né? dá o oxigênio novo na política. Entra Uma gente questão nova, discutível. quebra o Isso, poder por exemplo, dos foi cacicões. Foi discutido? Foi O discutido. senhor é a A favor? candidatura E aí? avulsa não prosperou. As candidaturas Quer dizer, a continuaram sendo tendência partidárias. é manter o sistema como está, Não. porque os deputados estamos foram mudando. eleitos por esse sistema. Nós é estamos mudando Isso muitas, só muda muitas quando coisas. começar o recall. Aliás, essa dificuldade de aprovação, João Gabriel, que você falou, Esse fenômeno. nós sentimos desde o início. O que é que nós A fizemos? reforma é o recall. Eu, com o presidente da comissão, o Rodrigo Maia, com o vice-presidente, o Marcos Pestana, pedimos audiência e fomos ao Michel Temer. Michel, nós vamos chegar a um impasse novamente, depois de tantos outros que nós já chegamos. Então, você é a figura hoje no Brasil, naquele tempo ele não era o coordenador ainda político da Dilma.
Você é a figura que tem diálogo com todos os lados do Brasil, a sua postura, a sua respeitabilidade, você está nesse papel de fazer essa concertação, essa interlocução com as várias correntes do Brasil. Então, procure o presidente Lula, procure o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique, o Aécio Neves, o Rui Falcão, o Kassab, faça um entendimento, porque senão nós vamos fracassar mais uma vez. E eu acho uma temeridade nós deixarmos o nosso país em um sistema eleitoral tão atrapalhado, tão anômalo, usando uma linguagem médica aqui, tão teratogênico, que é esse que nós temos no Brasil, que, Augusto, permite umas anomalias que a gente não se dá conta. Por exemplo, só para a gente situar a situação do Brasil. Quantas campanhas Portugal, a Espanha, a Suécia, o Uruguai, a Argentina fizeram nos últimos 4 anos ou nos últimos 5 anos para o preenchimento das vagas no parlamento? Eu vou dar um chute aqui. Não ultrapassaram 2 dezenas, com certeza, porque as campanhas lá são partidárias. E aqui? Aqui na eleição passada, nós fizemos, ainda bem que vocês estão sentados, né? Nós fizemos 21 mil campanhas. Por quê? Porque o sistema brasileiro é tão anômalo que as campanhas são individualizadas. Cada candidato faz uma campanha solo. Ele tem seus próprios carros de som, ele tem sua música, seu jingle, seus cartazes, seus santinhos, seus cavaletes, suas placas, um exército de cabos eleitorais trabalhando para si, contador, advogado, tudo isso para fazer uma campanha eleitoral. Imaginemos que aqui, qual é o país do mundo que o eleitor é submetido ao constrangimento de ter que escolher entre 3 mil candidatos. Mas, deputado... Aqui na eleição, só para concluir. Isso nós sabemos, que a coisa tá feia. Aqui na eleição passada, em São Paulo, nós tivemos 1.400 e tantos candidatos a deputado federal, 1.800 e tantos candidatos a deputado estadual. Ou seja, nós botamos para o eleitor escolher entre 3 mil candidaturas. Será que isso é razoável? Mas, deputado, será que isso é racional? Tem um ponto aí. Vamos Isso lá, não a gente tem acontece. 3 minutos, deputado, só para ter a pergunta. Isso não do acontece Aurélio e em do canto Sérgio, nenhum do mundo. E aí encerramos. Mas tem uma questão aí que é o seguinte, se você olhar direito, de perto ninguém é normal, né? Se você olhar direito todos os sistemas eleitorais do mundo, por exemplo, vejamos o inglês, né? Inglaterra teve uma eleição agora, teve um partido lá que teve 3% dos votos e só conseguiu botar um parlamentar. Quer dizer, ele teve 13% dos votos e 300 e tantos avos da representação. Ou seja, tem uma grande distorção do sistema Claro, inglês. sem dúvida. Se você pegar o sistema americano, um presidente pode ser eleito tendo menos votos do que o seu oponente. Mas não tem nenhum então, tão irracional todo quanto o sistema nosso. tem. Por que o nosso é tão pior, na sua opinião, deputado? Estou lhe dizendo. Porque Imagina, não tem porta de saída. pegando o exemplo da Inglaterra aqui. A Inglaterra tem 650 deputados federais e é dividido em 650 distritos. Então, um candidato a deputado na Inglaterra, ele vai disputar voto no meio de 76 mil eleitores. 76 mil. Ele se elege nesses 76 e ele presta conta. Esses 76 ficam acompanhando a atividade parlamentar dele. Aqui em São Paulo, qual é o universo de um candidato a deputado federal? São 32 milhões de eleitores. E ele vai prestar conta a quem? A 32 milhões de eleitores? Isso é completamente irracional. Um minutinho, deputado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo com o deputado Marcelo Castro, relator da Comissão de Reforma Política. Estamos de volta ao vivo com o deputado Marcelo Castro, relator da Comissão de Reforma Política da Câmara. Deputado, antes de passar para o Sérgio, uma pergunta rápida. O senhor tem dito que o Brasil tem partidos demais, que os partidos não são representativos e que existe uma fila de partidos aí na fase de registro. Vários deles devem conseguir. O que a comissão fez para acabar com isso, ou para pelo menos reduzir
É uma fila dessas e o número de partidos. Em seguida, fala ao Sérgio. Augusto, a nossa implicância mais é com a fragmentação partidária que existe hoje no Brasil. Então, nós temos 28 partidos representados no parlamento. É o único caso do mundo. Eu fiz um levantamento exaustivo no mundo inteiro e, normalmente, os parlamentos do mundo têm de 4 a 7 partidos E representados. por que não tratar, então, isso Não, com estamos mais tratando, rigor? estamos tratando. Alguns chegam a 10, a 11, até a 12. Mas sempre, invariavelmente, tem 2, 3 partidos que têm 90% dos votos do parlamento. Não há essa hiperfragmentação que existe aqui no Brasil. O partido que tem o maior número de parlamentares na Câmara é o PT, o partido do presidente da República, só tem 13% dos votos do parlamento. Isso é inimaginável em qualquer democracia do mundo. Imagine a Angela Merkel, lá na Alemanha, o seu partido cristão lá, tivesse 3%, como é que ela governaria? O Obama nos Estados Unidos, com 13% dos votos do parlamento, isso é impensável. Então, a nossa proposta de reforma política racionaliza isso daí para que a gente tenha partidos mais fortes, coesos, partidos ideológicos e programáticos, como existem no mundo inteiro, para quê? Para quando o eleitor for se dirigir para a urna para votar, ele saber que está votando a favor do Eu lembro que esse Agora, bloco deputado, tem só contra o que 15 eles estavam- minutos. Deputado, só uma Sérgio. questão. O senhor falou no primeiro bloco que um dos objetivos da reforma política era aproximar os políticos do eleitor, né, Exato. da população. Agora, mais do que o sistema político, o que distancia os senhores da população não é o fato do senador ter 50 assessores, cotas, os deputados terem cotas para uma série de coisas, apartamentos funcionais enormes, cotas de passagens. Não é isso que distancia vocês da população. Se os senhores forem acusados de um crime, os senhores vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, os processos se arrastam por anos e geralmente não chegam, prescrevem os crimes aos quais os senhores são acusados. Não é isso que afasta a população dos Essa políticos? de apartamentos funcionais enormes é a primeira vez que eu vejo. Confortáveis, vamos dizer assim, pelo menos Eu vejo confortáveis. essa- Tem essa mais de 100 metros acusação. quadrados, Pelo são contrário, maiores do que as casas da os maioria dos apartamentos brasileiros. velhos, caindo pedaço, agora que estão sendo reformados. Já morei, agora estou morando num que foi reformado, mas já morei nos que não eram reformados, era um drama. Mas a questão não é essa daí. Acho que drama é quem mora na beira da favela, Não, no mas- córrego, na beira da favela, com um canal de Mas esgoto. é evidente que um parlamentar, isso é uma questão que eu acho que não leva a nada. Mas um parlamentar que vem para Brasília, ele tem que ter ou um apartamento funcional ou um recurso para pagar um hotel para ele ficar, que é o que a Câmara faz. Não, tudo bem, mas vamos falar de tudo, do pacote completo. Não estou falando especificamente de uma coisa ou de outra. O Estou nosso, falando do o nosso pacote problema completo. não é isso aí, não. Nós temos que entender que o Brasil tem as campanhas mais caras do mundo, que a influência do poder econômico é excessiva aqui no Brasil. Eu não digo porque a influência do poder econômico ela se dá desigualmente dependendo do cargo em disputa. Por exemplo, presidente da República, governador do Estado, há uma influência do poder econômico, mas não é decisiva, não é determinante. Agora, para vereador, deputado estadual, deputado federal, o poder econômico hoje dita as regras, determina quem vai eleito e quem não vai eleito. Você pode fazer uma regra de 3 direta, que acontece mais assim, salvo as exceções de praxe. Quanto mais dinheiro gasto numa campanha, mais voto. Quanto menos dinheiro gasto, menos voto. Quanto mais dinheiro se gasta, mais chance de vitória. Quanto menos dinheiro se gasta, menos chance de vitória. O que é que está levando isso daí? Está levando que as pessoas comuns, as pessoas normais, estão sendo expulsadas da política. Quem é que está ficando na política e numa atitude crescente? Os endinheirados. Os barões do BNDES, né? Pronto, os endinheirados, os pastores evangélicos, as celebridades, jogador de futebol, não estou falando mal de ninguém, estou constatando um fato. Jogador de futebol, artista de televisão, quem tem programa em rádio e televisão, quer dizer, beneficia também os jornalistas, sobretudo aqueles que têm programa de segurança, entendeu? E aqueles que têm corporações por trás de si. Então, se continuar nessa marcha, como é que vai ser a nossa representação? E as pessoas comuns, as pessoas normais, os professores, os médicos, as pessoas do povo? Quem é que vai eleger? Então, nós temos, em primeiro lugar e acima de tudo, que corrigir
esse abuso de poder econômico que existe hoje nas campanhas eleitorais. Vou- Isso que vai nos melhorar. Deputado, vamos fazer a roda girar com mais velocidade, Deputado, senão a gente não consegue queria fazer terminar. uma pergunta Malu. bem rápida e objetiva. O senhor mencionou aí que a intenção é fazer uma coincidência de eleições a partir de 2018. Se isso de fato prosperar, os prefeitos que vão disputar em 2016 vão ter mandato de 2 anos. Quer dizer, quase 6 mil políticos podem pegar em armas, né? Como é que vocês vão convencer mas eles teriam 6 mil candidatos à reeleição a eles concordarem com um mandato de 2 anos? Eles teriam direito a uma última reeleição no Brasil. Ah, tá. E seria por 5 anos. Então podem ser 7. Podem ser 7 anos. Quem fosse eleito pela primeira vez em 2016... Mas o que a comissão propõe, é isso? É isso aí. 7 anos? Não. Quem fosse eleito pela primeira vez em 2016 seria eleito por 2 anos, com o direito de reeleição, a última do Brasil, por mais 5 anos. Então, 2 com 5, 7. Certo. Quem foi eleito, o prefeito que foi eleito em 2012, que tem mandato até agora, 2016, seria reeleito por mais 2 anos. Então, 4 com 2, 6. É um tempo razoável. A gente teve recentemente no Brasil uma afirmação do Poder Judiciário com o caso do Mensalão. Agora os brasileiros sabem o nome dos juízes do Supremo. E nesse mandato está marcando o Poder Legislativo está aparecendo muito, né? Ele está com uma pauta própria pela primeira vez, está ditando a pauta. Agora, nesta semana, vai ter um momento importante, que vai ter uma sabatina de um juiz do Supremo. Amanhã. E pela primeira vez há dúvidas sobre se o juiz vai ser aprovado ou não. A última vez que isso aconteceu, que o juiz foi reprovado, parece que foi no tempo do Floriano Peixoto, né? Muito tempo atrás. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor está vendo essa questão do novo juiz, do Fachin, da possibilidade dele não ser aprovado, e qual a sua opinião pessoal sobre ele? Bom, o que eu acho é o seguinte, é que esse processo é uma coisa normal. O Senado não é obrigado a aprovar qualquer nome que vá ou todo nome que vá. É para isso que aprova. Então, se, por exemplo, este nome ou qualquer um outro vier a ser reprovado, o Senado está só cumprindo a sua obrigação. Agora, eu concordo com você, João Gabriel, que nós estamos vivendo, eu estou no meu 5º mandato de deputado federal, nós estamos vivendo o melhor momento que o Congresso já viveu durante todo esse tempo que nós estamos lá. Eu me recordo que há anos atrás nós fizemos uma luta, eu, o ex-deputado Ibsen Pinheiro, o ex-deputado Humberto Souto, que é de Minas Gerais, o Ibsen do Rio Grande do Sul, pela divisão democrática dos royalties do petróleo. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos é que não tinha pauta no Congresso para a pauta do Congresso. Toda a pauta durante um ano inteiro era só pauta do Executivo. Quer dizer, o que a gente menos fazia era legislar sobre nossas próprias matérias. Durante esse ano inteiro, só teve um único dia, que a pauta permitiu que a matéria pudesse ser votada, porque só um dia teve pauta própria do Congresso. Hoje não. Agora, peço que a o senhor responda as pauta é outras do Congresso questões. Nacional. Então, nós estamos fazendo a nossa pauta e isso nos dá grande orgulho. Sobre e devemos isso o Fachin. ao Eduardo Cunha. Queria que o senhor falasse Sobre sobre o Fachin. Bom, o ministro Fachin, E a própria os Sabatina. senadores é que vão julgar. O que eu vejo, as críticas que têm feito a ele, é que me parece que no passado ele andou defendendo que essa questão de direito de propriedade não deveria existir e, naturalmente, que todo mundo é contra isso. Eu soube que ele está mudando de opinião. Se ele mantiver essa opinião, eu acho que ele vai ter dificuldade de ser aprovado no Senado. Eu mesmo lhe digo, se eu fosse senador, eu jamais aprovaria um ministro para ser ministro da Suprema Corte, uma pessoa que acha que não deve ter propriedade privada. Ricardo, Aí, já que a há um gente chegou exagero. no Senado, enfiar o dedo numa ferida. Se a proposta do distritão for aprovada, nós teremos aqui em São Paulo 70 distritos para um eleitorado de 32 milhões de eleitores. O que vai Não, ser, o distritão não é assim. não vai dividir o estado em 70? Mas a própria representação Aí seria, de São Paulo aí é seria uma o coisa distrital absurda. puro, Tá. modelo americano. O que está sendo proposto pela Comissão de Reforma Política, que é encabeçado pelo Michel Temer, que é uma proposta do Michel Temer, não é isso. O distrito seria o estado inteiro. Então, todos se candidatam e os 70 mais votados irão para Vai Brasília. eleger 70, certo? Vai eleger 70, o que vai dar mais ou menos uma conta Os 70 mais votados e o Perfeito. estado não seria dividido em 70 numa pequenas conta regiões. simples, está alguma coisa em torno de 450 mil eleitores por
por vaga. Enquanto em outros estados... Enquanto no seu estado dá alguma coisa em torno de 200 e poucos mil, 220 mil, né? No estado do Acre, alguma coisa em torno de 62 mil. O pior é Roraima. Arredondando, sim. E é claro que eu não estou aqui discutindo, isso é um problema sério, porque é um problema da questão da união, da questão da federação. Ao mesmo tempo, a gente estava falando do Senado, essa distorção seria resolvida no Senado, porque no Senado você tem uma representação igual por estado, não é? Quando que a gente vai partir para o princípio democrático de um homem e um voto? Nós estamos ainda muito longe disso por conta das diferenças regionais. Olha, Carlos Melo, eu acho que nós temos discordado muito aqui. Eu estou doido para concordar com você. Não, mas é bom discordar. Democracia. Mas deixa eu dizer aqui, o Constituinte entendeu que deveria ter um piso e um teto. Então, o estado que tivesse menos deputado deveria ter 8. E o estado que tivesse o maior número de deputados eu compreendo isso, deveria ter é uma 70. distorção. Então, se nós fôssemos fazer uma regra de 3 direta, São Paulo teria 120 deputados e não 70. E Roraima teria 1 e não 8, como tem hoje. Mas eu acho que essa regra é sábia. Eu acho que deve ter um mínimo e um máximo também, para que não haja assim uma prevalência, uma preponderância tão exagerada que já existe. O Piauí tem 10 deputados federais, São Paulo tem 70. Então, é um número já muito grande. Então, se viesse 120 aqui em São Paulo, isso daí melhoraria? Eu não sei. Eu acho que foi sábia essa atitude do Constituinte. Ou seja, mas quando a gente o que é que diz a Constituição Federal? Que as bancadas federais serão representadas proporcionalmente às suas populações, respeitando um mínimo de 8 e um máximo de 70. Eu acho que está de bom tamanho. Mas essa distorção não se resolve no Senado? Uma Câmara alta, uma Câmara baixa? Não se resolveria assim? Pois é, o Senado é uma questão, é outro problema, porque, na verdade, o Senado concebido para ser a representação da federação e não a representação da população. O Estado era para ser uma casa revisora, mas a verdade é que o Senado virou uma casa legislativa mais dinâmica ainda do que Fernão ainda não falou, do que a Câmara dos Deputados. O que é que você quer dizer, Fernão? Deputado, Essa distância, a gente bate sempre no mesmo ponto. Quer dizer, o problema é o Constituinte poder ter imaginado alguma coisa assim, sabe? O Constituinte existe em si. Né? Numa democracia, o cara não existe em si. Ele é o representante de alguém. Então, ele não pode ter ideias próprias. Outro dia teve um recall 2 senadores do Colorado foram impeachados, de recall. Por quê? Porque num daqueles massacres que teve lá, de estudante, não sei o quê, eles votaram uma lei dessas de dificultar a venda de arma, não sei o quê. E os constituintes deles eram formalmente contra isso. Então, imediatamente, 2 senadores são apiados do cargo e dizem assim, meu amigo, o senhor não tem que ter ideias próprias, o senhor tem que me representar. A história aqui é outra. Então, quer dizer, é difícil discutir democracia no Brasil, porque... Não, mas acho importante fazer essas observações, evidente. Que a conversa é para isso. Não, é isso. Agora, voltando a várias das questões que nós discutimos aqui, né, financiamento de campanha, excesso de partido, o voto distrital resolve todas essas. Voto distrital sozinho, puro, clássico. Não, mesmo o voto distrital do Serra, que é delimitado, claro, que é só que é o voto distrital puro, que é o clássico. Municipal, quer dizer, você vai para o Rio de Janeiro, ele deu um exemplo lá, o candidato hoje precisa procurar 5 milhões de eleitores, e no sistema distrital passaria por 95 mil. Deputado, eu vou pedir que o senhor responda às observações, às questões levantadas pelo Fernão no próximo bloco, porque agora eu tenho de fazer mais um rápido intervalo. Voltamos já com o 4º e último bloco da entrevista com o deputado Marcelo Castro, relator da Comissão de Reforma Política da Câmara.
Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Marcelo Castro, deputado federal pelo PMDB do Piauí e relator da Comissão de Reforma Política. Como é o bloco mais curto, Malu, direto. Deputado, o senhor citou no bloco anterior que o Congresso vive o seu momento mais auspicioso, o senhor está no 5º mandato e nunca viu um momento tão positivo para o Congresso. É verdade. Eu diria que eu tendo a discordar do senhor que não é a pauta do Legislativo, é a pauta do Eduardo Cunha. Eu queria que o senhor dissesse por que o seu colega de partido, na avaliação do senhor, é tão poderoso. Não, eu acho que o Eduardo está fazendo um papel, desde que ele se propôs a ser candidato, que é o papel de tornar o Legislativo mais forte, mais importante, mais independente, embora Mas não é porque o harmônico. Executivo é mais fraco? Porque, na verdade, o nosso Congresso, a nossa Câmara, era quase durante todo o tempo, muito dependente do Executivo. Eu citei o exemplo aqui da luta que nós fizemos pela divisão dos royalties do petróleo. Durante um ano inteiro, teve um único dia que a pauta foi do Congresso. Então, não tem um atestado maior de submissão do Legislativo ao Executivo do que isso daí. E o Quer dizer, dinheiro nem apareceu, um ano inteiro, ter um único dia que a pauta é própria do Congresso, está completamente errado. Hoje não. Hoje a pauta é nossa. Então, é evidente que alguém pode discordar de uma coisa, pode concordar com outra, mas ninguém pode dizer que a pauta do Congresso é feita pelo Executivo. Então, mas por que Porque a Câmara dos Deputados é um puxadinho do Palácio do Planalto. De maneira nenhuma. Mas é só Nós somos hoje autônomos, independentes. Carlos, Só pela disposição do deputado Eduardo Cunha ou porque os instrumentos do Executivo se... Você acha que o escassearam? Eduardo Cunha sozinho teria força para isso? Não. É porque o Eduardo Cunha representa o sentimento da casa. Ou porque Ele os é a expressão, instrumentos ele do foi Executivo se eleito. esgotaram, Ele deputado. foi eleito porque ele conseguiu captar esse sentimento que estava difuso no Congresso Nacional de que nós não suportávamos mais fazer um papel secundário diante dos três poderes. A hipertrofia do Executivo, a hipertrofia do Judiciário e a submissão completa Se do o primeiro Legislativo. ano de um novo governo, de um novo mandato, seria o Legislativo estaria tão forte assim? Como é? Fosse o primeiro ano de um primeiro governo, no primeiro mandato, com toda a capacidade de redistribuir cargos e tudo Bom, mais... é difícil o de Legislativo responder estaria isso tão daí. forte? Agora, que o Eduardo Cunha hoje é a expressão da vontade da maioria da casa, isso não há a menor dúvida. Ele foi Vamos eleito tentar por isso completar a roda. e ele está cumprindo esse papel para o qual ele... Mas até quando voltando. é isso é inabilidade do governo de lidar com o legislativo, de não atender às demandas? Não, não é, Ou mesmo não é fraqueza do inabilidade, governo. não. Não é inabilidade, não. É o sentimento da casa. Eu pergunto a você, está certo ou está errado isso? Está certo. Cada poder tem que ter a sua independência. Então, esses cargos que o Só um governo está querendo minutinho. distribuir... Sérgio, o senhor é deputado há quantos anos? Eu estou no meu 5º mandato de deputado federal. O senhor já viu um começo de governo com a presidente da República, no caso específico, tão frágil? Já viu? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento singular, né? Porque a presidente Dilma, né, deteriorou muito a sua popularidade da eleição. Então, o pra senhor cá. já viu algum governo tão Não, fraco? no segundo governo, não. O Fernando Henrique teve momentos também de dificuldade. O Lula teve aquele período do mensalão. Não, mas eu me Mas refiro compare Mas especificamente. no início do mandato, do segundo mandato, eu acho que é a primeira vez que nós estamos... Mas compare, por favor, especificamente o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique e da presidente Dilma. Ali também foi um problema no início do segundo mandato do Fernando Henrique, mas me parece que nada comparável ao atual. Como é que o senhor vê? Não, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado. Agora, a presidente Dilma tem chance de se recuperar. Eu acho que há um consenso hoje na sociedade, no Congresso, de que as medidas que ela está tomando estão surtindo efeito. Então, quem é contra o ajuste fiscal? Acho que quase ninguém é contra. Por quê? Porque se nós não fizermos esse ajuste fiscal, o Brasil corre o risco de PT é perder contra. o grau de investimento. Quem é que vai pagar isso? Foi o erro que cometeram. Bom, o erro foi cometido. Mas quem é que vai ser prejudicado? Toda a sociedade. Mas isso me permite... Ela colocou, ela Não. botou o Michel Temer para fazer a coordenação política. Quem é que no Brasil discorda disso daí? Quem é que não acha que o Michel Temer tem capacidade mais do que qualquer outro para fazer essa coordenação?
Será que então, alguém tem? qual é a crítica? Qual é a crítica que a oposição faz? A oposição não critica as ideias do Levi, não critica a capacidade do Michel. Qual é a oposição? A crítica que eles fazem é assim, a Dilma terceirizou a economia, ou do PSDB? a Dilma terceirizou a política. A crítica que estão fazendo é essa. Deputado, minutinho. A questão é saber o seguinte, Minutinho. essa terceirização, se Qual for... oposição o senhor se refere? Porque nós temos duas hoje. O PT também não está satisfeito com Até o PT. Não é? Não, o No PT teve comício- dificuldade, o PT teve dificuldade nessa questão do ajuste fiscal, porque a postura do PT histórica, né, sempre... Agora, eu interrompi o Fernão, do depois o presidente Sérgio. Lula no Dia do Trabalho, tinha um cartaz atrás do presidente Lula, abaixo a política de Joaquim Levy. Por Pois favor, é. Fernão, que eu Mas a questão cortei, não é tá essa, dizendo- não é se minutinho, terceirizou, deputado. não. A questão é saber se as ideias do Levi estão corretas e se o Michel Temer está fazendo uma articulação correta. Por quê? Quem vai se beneficiar com isso é o país. E nós temos que ter essa percepção, que temos que fazer tudo que puder. Então, Fernão para melhorar o país. e O Sérgio. senhor estava falando de a necessidade de ter um número X de partidos, porque tem nichos temáticos e fica a gente sem representação e tal. Tem uma outra maneira de olhar para isso, quer dizer, que nós estamos olhando por uma máquina de governar, não é? E os partidos, em última instância, representam o quê? Maneiras diferentes ou possibilidades diferentes de se tratar a economia, a coisa pública, vamos dizer assim. O que está acontecendo hoje, esse fenômeno aí do Levi e tal? O PT está provando que só existe uma maneira e meia de governar o país, diferente. Não existe nem duas. Porque quando você passa para duas, você é obrigado a chamar o Joaquim Levy, né, para voltar para trás. Porque dá no que deu. Então, quer dizer, essa é uma outra angulação que o Brasil tem que começar a se acostumar. Quer dizer, não tem que estar representado no Congresso toda vírgula, todo pelinho diferente que tem no Brasil. Não é para isso que serve o Congresso. O Congresso é uma máquina de governar que tem que ter funcionalidade suficiente para não atrapalhar a gente demais. Claro. Né? Porque nós estamos lidando com chinês, com... Pronto. A coisa Deputado, é pesada. Não, você tocou no ponto essencial. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para o mundo e fazer o que o mundo faz. É isso. Nós não podemos ficar na contramão do mundo. Qual é o país do mundo que tem 28 partidos representados no Congresso Nacional? Qual é o governante do mundo, do Hollande ao Obama, da Angela Merkel ao Netanyahu, que o seu partido tem 13% dos votos do parlamento? Então, essas distorções, essas aberrações, é que nós precisamos corrigir. Para quê? Para que a gente tenha um sistema eleitoral minimamente racional, minimamente civilizado, que a gente aperfeiçoe os nossos mecanismos de representação democrática para o Congresso Nacional ser a expressão da vontade nacional. Mas isso tudo está preso para que a gente tenha problema, partido político deputado. forte, porque hoje, Augusto Nunes, o que está acontecendo, o que é que existe no mundo inteiro? Cada partido tem um cartão de apresentação. Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Trabalhista. O que é que acontece hoje no Brasil? Se você pegar qualquer sigla partidária dessa daí, não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque os partidos hoje não querem assumir nenhuma posição a favor de nada, nem contra nada, para não ter nenhum Mas eles segmento social existem contra porque eles. os senhores Ou seja, criaram uma definição verba que do- paga nós para aquele estamos- partido. Definição maravilhosa do Kassab, nem de esquerda, nem de direita, nem de Nem de centro. centro. Muito pelo contrário. Bom, o que é isso daí? Isso é a ideia antipartido. Pelo contrário, o partido tem que ir para a arena dizendo: eu defendo isso, eu sou do agronegócio. E quem for do sem terra não vai votar no agronegócio. deputado, Vai agora, ter que ter deputado, outro partido. deputado, Sérgio já foi muito interrompido. Sérgio. Nessa situação que a Câmara se encontra de independência, a gente pode concluir que todos esses cargos de segundo e terceiro escalão que estão sendo listados agora para serem distribuídos não vão ser preenchidos, porque a Câmara quer ser independente e os deputados não vão querer indicar pessoas para esses cargos, é isso? Não. Preste atenção, eu estou dizendo que a pauta da Câmara, que a Câmara está agindo com uma pauta própria. Pela primeira vez na história que eu estou no parlamento lá, no meu 5º mandato. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Quer dizer, a Câmara não Continua pode indicando- culpar ninguém. Você está trazendo um outro problema. Qual é o outro problema? É o preenchimento de cargos por indicações políticas.
que eu acho que deve existir, e isso existe no mundo inteiro. Isso não compromete a independência do parlamentar. Os partidos que ganham ajudam a governar. Mas não com essa multidão. Pronto, aí nós chegamos onde nós tínhamos que chegar. Qual é o problema do Brasil? É que os cargos aqui são estratosféricos. Não deveria ser assim. Deveriam ser muito menos, deveria haver uma burocracia estável, não é? E os cargos de mudança fossem muito menos do que o que... Mas quando a gente vai procurar um deputado que indicou alguém, ele sempre fala assim, não, mas é técnico, nós queremos contribuir com a gestão. E aí, quando ele está na oposição, ele fala assim, não, fulano indicou 50 pessoas, não sei o quê, é sempre assim, né? Quem está na oposição sempre critica quem foi indicado e quem está na situação fala, não, é técnico, é um excelente quadro, PhD em 300 universidades. Todo mundo concorda que não é razoável, não é correto que um partido político indique um diretor, um gerente da Petrobras, que o cara vai para lá com a função precípua de roubar, de receber propina para dar aquele partido político. Não pode. Isso é uma deformação que o sistema está permitindo. Então, todas essas coisas precisam ser coibidas. Isso é um processo. Eu acho que nós chegamos ao fundo do poço. Eu não sei se você se recorda, Augusto, quando o Roberto Jefferson foi para a CPI do Mensalão, numa tarde, que o Brasil parou para ouvir o Roberto Jefferson. E ele escandalizou a sociedade brasileira dizendo que havia recebido 4 milhões do PT. Você se recorda disso? Dinheiro de troco hoje. Bom, hoje é troco, porque Antônio... o Barusco, que é um funcionário de terceiro escalão da Petrobras, porque tem o conselho diretor, a presidência, as diretorias, aí vem a gerência. Ele era um mero gerente. Ele fez uma delação premiada, está devolvendo 300 milhões de reais. Onde a reforma toca? O pessoal não falem ao mesmo tempo que ninguém escuta. 30 mil dólares na época e foi um escândalo, né? Então, e o Collor foi caçado pela Elba. Eu queria lhe perguntar uma coisa, nessa coisa de olhar para fora, os melhores exemplos do mundo, o distrital misto que o senhor defende é o modelo alemão, né? É. O distritão é aplicado em que países? Parece que um deles é o Afeganistão. Quais são os outros mesmo? Bom, esse é o problema do distritão. Quer dizer, o que é que eu acho? É que nós temos uma série de problemas hoje no Brasil. Quais são os principais problemas do nosso sistema eleitoral? É o custo exorbitante das campanhas, é a influência excessiva do poder econômico, é a hiperpersonalização da política e a hiperfragmentação partidária. O que é que o distritão faz? Na minha lógica, ele piora, ele hipertrofia todos esses problemas que nós temos. Quais são os países mesmo? João Gabriel, deputado, hoje, só tem 1 minuto, é a última resposta. E hoje o distritão só é adotado pela Jordânia, pelo Afeganistão e por uma pequena ilha do Pacífico chamada Vanuatu. Estamos mal acompanhados. Não querendo desvalorizar aqui os outros países. Mas o que é que eu digo? Democracia. O Brasil é um país continental com 200 milhões de habitantes. Não é país para se fazer experiência. Se nós temos experiências feitas no mundo inteiro, duradouras, né, com ampla experiência, que está dando certo, que os cientistas do mundo inteiro, por exemplo, na nossa Comissão de Reforma Política, nós recebemos lá dezenas de cientistas, recebemos vários presidentes de partido, não teve um que defendesse o distritão. Bem. Então, eu acho a adoção do distritão um voo cego, um salto no escuro, sem GPS. E eu acho que não é bom conselho se aplicar um sistema desse no país, embora esteja discordando aqui do meu presidente do PMDB. Mas infelizmente, é uma matéria de convicção. O nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Carlos Mello, do Fernão Lara Mesquita, do João Gabriel de Lima, da Malu Delgado e do Sérgio Roxo. Também agradeço a presença do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, ao deputado Marcelo Castro, que, na véspera da apresentação do seu relatório, veio conversar conosco aqui no Roda Viva. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.